Olá, sejam bem-vindos. Se você é novo no nosso canal, se inscreva e nos acompanhe no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre luto e depressão. O luto, ele é uma acomodação de sentimentos frente a uma perda significativa, uma perda importante. E nesse sentido, a gente não está falando de luto relativo à morte, embora esses dois conceitos estejam muito associados, né? Quando a gente fala de luto, automaticamente a gente junta isso com a morte, por exemplo. E a vivência de um processo de luto, ela é um fator de risco importante para o desenvolvimento de outras questões. Então, adoecimento físico, depressão, ansiedade. Então, você tem uma série de questões aí importantes que são que precisam ser observadas quando a gente está passando por um processo de luto. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é a diferença entre luto e depressão. Então a nossa reflexão de hoje é um pouco para a gente entender essa diferença. Quando que a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo porque ela está vivenciando um processo de luto, e quando que aqueles sintomas que ela está vivenciando são sintomas de um humor mais depressivo, de um transtorno maior de depressão, o que a gente comumente chama de depressão. E qual a diferença então entre o luto e uma depressão? Essa é uma pergunta importante porque ela vai ajudar a nós psicólogos na clínica, né? A gente fazer esse diagnóstico diferencial, ele é importante para que a gente saiba como tratar, né? Que a gente saiba como lidar com isso que está chegando para nós na clínica, e é importante também para que a pessoa que está sofrendo disso saiba, né? Que o que ela está sentindo e o que ela está vivenciando, se isso faz parte ainda do processo de perda dela, ou se isso está se encaminhando, né, para uma outra coisa, e às vezes essa outra coisa inclusive pode ser até mais grave, né, porque a vivência de uma depressão, ela traz prejuízos importantes para a vida da gente, né, para a vida das pessoas em geral. E mais do que isso, a gente saber a diferença entre luto e depressão é importante para que as pessoas saibam o que elas estão sentindo, né, para que elas possam saber o que fazer com isso. Uma primeira grande diferença entre um processo de luto e uma depressão tem a ver com sintomas, né? Então, os sintomas vivenciados num processo de luto, elas são respostas emocionais a uma perda. Então, sintomas como tristeza, ansiedade, culpa, vazio, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, raiva, fadiga muscular, falta de apetite, isolamento social. Então, todos esses sintomas que também podem aparecer na depressão, eles são respostas, como eu falei, eles são respostas emocionais à perda. Então, isso tem um objeto, sabe? Todos esses sintomas têm um objeto associado, o que não acontece na depressão. Então, na depressão, você pode ter esses mesmos sintomas, mas eles não têm esse componente da perda associado. É como se eu não tivesse um objeto, é como se eu sentisse isso e eu não conseguisse dizer porquê. Esse talvez seja o ponto principal de observação de diferença entre um luto e uma depressão. Existem outras diferenças, né, que a gente vai ver agora, mas acho que essa talvez seja a mais importante delas, né? A gente conseguir identificar se existe esse objeto associado a esses sintomas que uma pessoa está vivenciando quando ela está passando por um processo de luto, ou quando a gente pode pensar que ela pode estar passando por uma depressão. Uma outra diferença muito importante é que no processo de luto, o sentimento de vazio e de tristeza, né, ele é mais recorrente, enquanto que num processo de luto, o humor deprimido, ele é mais persistente, né? Então, o que a gente não tem, por exemplo, ou que a gente não tem muito no processo de luto, assim, esse humor deprimido constante, sem um objeto, né? Sem uma causa. Essa é uma diferença também que a gente precisa observar com calma. Uma outra diferença muito importante entre o luto e a depressão é que o sentimento de vazio e de perda, que no luto é muito presente, na depressão isso não acontece. Então, o humor deprimido, ele é mais persistente, ele é como se fosse um sintoma maior.
E ele pode ser observado como uma inabilidade, uma incapacidade de vislumbrar ou antecipar prazer e felicidade, por exemplo, né? A pessoa não consegue ver o futuro dela como alguma coisa que dê prazer, ou que dê felicidade, ou que dê alegria. Então esse humor deprimido deixa a pessoa naquele lugar ali de uma tristeza constante. Uma outra diferença muito importante que tem a ver com a disforia, sabe? Então assim, o que é disforia? Disforia é alteração de sentimento e de humor repentino, né? Então isso no processo de luto, isso é muito oscilatório. Então você pode acordar bem e no final da tarde você tá mal, você pode começar mal o dia e depois você tá bem. Então essa oscilação, ela é muito presente no processo de luto e que ela tem a ver também com a perda. Então, por exemplo, você tá bem, aí você lembra, né, por exemplo, de quem faleceu, e aquilo pode desencadear sentimentos de tristeza, você pode começar a chorar, você pode, né, sentir raiva. E numa depressão, isso não acontece, ou isso não é muito comum de acontecer. Então a disforia, ela é mais ausente, digamos assim, né? Esse humor deprimido, ele de fato ele atua, né, na gente, né? Atua no sentimento de forma que a gente tem poucas oscilações de sentimento, tem pouca oscilação de humor, tem uma apatia maior no comportamento e, portanto, no sentimento. E no caso da depressão, essa oscilação, né, que é menos frequente, ela também não está associada a nada específico, né, como no caso do luto. Então, também no luto, as pessoas são mais responsivas a apoios externos. Isso também precisa ser muito observado, sabe? No luto, a pessoa, ela tende a ser muito mais responsiva a apoio externo, o que não acontece com facilidade com alguém que tem depressão, né? Então, isso também é um elemento e uma característica que a gente precisa observar com cuidado. Além disso, a dor no luto, ela pode ser acompanhada de sentimentos e de humores positivos, né? Você pode ter alegria, você pode ter tristeza, né? Como nós já falamos, o que não acontece na depressão, né? Na depressão, esses sentimentos, eles são pouco vivenciados. Sentimentos de alegria, sentimentos de euforia, né? Você tem isso um pouco mais embotado, né? Você vê aquela pessoa um pouco mais embotada de forma geral, e isso distribuído no tempo, né? Isso é uma coisa que a gente também precisa prestar bastante atenção. Uma outra coisa que é bastante importante é o conteúdo dos pensamentos de alguém que está passando por um processo de luto e alguém que está passando por uma depressão. Então, o conteúdo dos pensamentos de alguém que está passando por um processo de luto são pensamentos associados à perda. E isso também não acontece quando a pessoa está passando por uma depressão, né? Os pensamentos, eles são mais inespecíficos. As sensações e as manifestações desses pensamentos, eles são mais pessimistas de forma geral. E esse também é uma característica que a gente precisa observar com bastante cuidado, para a gente tentar fazer essa diferenciação, né, entre essas duas instâncias aí, luto e depressão. Por exemplo, sentimentos e vontade de morrer, né, que a gente escuta muito na clínica. Pessoas quando perdem alguém, né, que querem morrer junto, que a vida perde o sentido. Então isso num processo de luto, né, essa vontade de morrer, o pensamento suicida, esse pensamento e essa vontade de morrer, de novo, e a gente sempre tem que prestar atenção nisso, ela está associada à perda. Então alguém que tem esse tipo de pensamento, o discurso é que eu quero morrer porque eu quero me juntar à pessoa que faleceu, eu quero, sabe assim, a vida não tem mais sentido para mim porque aquela pessoa se foi, né? Porque eu já não tenho mais alegria aqui, então eu prefiro morrer. Então isso tem um objeto, né? Isso tem um lugar. Eu quero morrer por conta disso, eu quero morrer porque quem eu gostava, quem eu amava já se foi. E numa depressão, né, ou esse pensamento suicida, ou a vontade de morrer, esse sentimento e essa vontade, eles são mais inespecíficos, não é por causa de nada, é muito mais, muitas vezes,
por uma sensação de inadequação, por uma sensação de falta de propósito, de falta de sentido da vida, de uma forma geral. Então você não tem essa coisa que liga, né? Essa vontade de morrer com alguma coisa ligada a outra coisa. Então o pensamento suicida num processo depressivo, numa depressão maior, ela tem muito mais a ver com a pessoa e com o sentimento dela, com a inadequação dela, com ela mesma, do que alguma coisa fora. Existem também outras características que a gente pode observar nessa diferenciação, né, que a gente está fazendo entre luto e depressão. Como inquietação e agitação no processo de luto, falta de energia no processo de depressão. Resumindo, um pouco a gente entender, por exemplo, que na questão do luto, a perda, ela é reconhecida. Eu sei que eu perdi, eu sofro porque eu perdi. Todos aqueles sintomas que a gente falou, né? Que são relativos a um e a outro, que podem ser encontrados tanto no luto como na depressão, mas no luto isso é sabido, a gente sabe por que a gente está sentindo aquilo. E num processo depressivo ou numa depressão maior, pode ser que aquela pessoa que está sentindo isso, ela não saiba os motivos reais ou os motivos pelos quais ela sente o que ela sente. Então esse também talvez seja um ponto também muito importante de observação para a gente conseguir fazer diagnóstico diferencial, né? Para a gente conseguir observar o que uma pessoa pode estar vivenciando, né? Dessa forma, quando a gente está falando de luto, todos esses sintomas que a gente conversou, diferente da depressão, eles estão associados à perda. Isso é a coisa mais importante, eu acho que talvez a nossa reflexão mais importante sobre essa diferenciação, enquanto que na depressão não temos objeto. Bom, e talvez para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, uma coisa importante da gente pensar seja o seguinte, assim, será que todo luto vira depressão? Quando que um luto vira uma depressão? Quando que uma vivência de luto, um processo de luto, a gente precisa se preocupar porque isso virou outra coisa e não essa vivência de luto? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é exatamente isso, assim, enquanto essa vivência de luto, ela tem um objeto, né, enquanto essa vivência do luto, então, todos esses sintomas, né, que a gente já falou, né, tristeza, apatia, raiva, culpa, eu posso sentir isso durante muito tempo, inclusive porque cada pessoa vai sentir o seu processo de luto de uma forma bem única e subjetiva, então não tem no tempo. O que a gente precisa prestar atenção é se isso não está trazendo prejuízos para a vida dela, ou seja, eu posso continuar sentindo todos esses sentimentos, mas eu tô vivendo, sabe? Eu tô na vida, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô vivendo a minha vida, apesar de estar sentindo isso, né? O que não acontece numa depressão, por exemplo, né? Então esse embotamento de sentimento pode levar a um prejuízo da minha vida, e aí a gente precisa se preocupar. Então, respondendo a pergunta, né? Se um processo de luto leva a uma depressão, o que a gente precisa observar é se está tendo prejuízo para a vida daquela pessoa. Se você gostou da reflexão e se você gostou do vídeo, deixe o seu like e a gente espera vocês no próximo vídeo.